Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo, literalmente, em uma das lendas mais fascinantes de Porto Alegre. Vocês já ouviram falar do misterioso túnel secreto que supostamente corta o centro histórico da cidade? Pois preparem-se, porque vamos desvendar essa história juntos. Porto Alegre, uma cidade rica em história e cultura, guarda segredos em suas ruas de paralelepípedo e prédios centenários. E um desses segredos, sussurrado de geração em geração, é a existência de uma rede de túneis subterrâneos. A lenda mais famosa diz que um desses túneis ligaria o Palácio Piratini, a sede do governo, à imponente Catedral Metropolitana. Mas por que construir uma passagem secreta assim? Vamos voltar no tempo. A história sugere que essa construção seria uma rota de fuga estratégica para as autoridades em tempos de instabilidade política e revoltas. Imaginem só, no meio de uma crise, o governador e outras figuras importantes poderiam escapar discretamente, saindo do palácio e ressurgindo em segurança dentro da catedral, um lugar considerado sagrado e inviolável. Uma jogada de mestre, não acham? A versão mais popular da lenda, e também a mais dramática, remonta à Revolução Farroupilha, lá no século XIX. Porto Alegre foi palco de batalhas intensas e trocou de mãos várias vezes entre os imperiais e os farrapos. Em um cenário de guerra civil, com a cidade cercada, um túnel como esse não seria apenas uma conveniência, mas uma questão de sobrevivência. Seria a garantia de que, mesmo com o palácio invadido, a liderança política teria uma chance de escapar e reorganizar a resistência. Essa ideia de uma passagem oculta usada por revolucionários e líderes políticos adiciona uma camada de heroísmo e mistério à história. Outra teoria interessante aponta para os jesuítas. Antes mesmo da construção do palácio e da catedral que conhecemos hoje, os jesuítas já estavam estabelecidos na região. Eles eram conhecidos por suas habilidades de engenharia e por construírem estruturas complexas, incluindo, em algumas partes do mundo, túneis que ligavam suas igrejas, colégios e residências. Esses túneis serviam para transporte de suprimentos, comunicação discreta e, claro, como rota de fuga em caso de perseguição. Será que os jesuítas deixaram uma herança subterrânea em Porto Alegre que mais tarde foi incorporada ou inspirou a lenda do túnel do palácio? É uma possibilidade que torna o mistério ainda mais antigo e profundo. Ao longo dos anos, a imaginação popular enriqueceu a lenda com detalhes ainda mais saborosos. Falam de tesouros escondidos pelos farrapos, de encontros secretos entre amantes proibidos e até de fantasmas de soldados que ainda hoje vagam por essas passagens escuras. O túnel deixou de ser apenas uma estrutura arquitetônica e se tornou um personagem vivo no folclore da cidade. Mas a grande pergunta é: esse túnel realmente existe? Bom, aqui a história fica um pouco mais complicada. Oficialmente, nunca houve uma confirmação. Nenhuma escavação governamental ou pesquisa arqueológica séria encontrou a entrada ou saída desse túnel específico entre o Piratini e a catedral. As plantas originais dos edifícios não mostram nenhuma passagem secreta. No entanto, isso não impede que a esperança continue viva. De tempos em tempos, a lenda ressurge com força total. Durante obras de reforma ou escavações no centro histórico, operários e engenheiros às vezes encontram estruturas subterrâneas antigas, galerias pluviais, porões esquecidos, fundações de construções demolidas. E cada nova descoberta alimenta a especulação. Será que é agora? Será que encontramos uma parte do túnel? Um dos casos mais famosos aconteceu durante a construção do estacionamento subterrâneo da Praça da Matriz, exatamente entre o palácio e a catedral. A expectativa era enorme. Muitos acreditavam que, finalmente, a escavação revelaria a passagem secreta. Infelizmente, nada foi encontrado. Os arqueólogos que acompanharam a obra encontraram muitos artefatos históricos importantes, mas nenhum sinal do lendário túnel. Apesar da falta de provas concretas,
a lenda se recusa a morrer. E por que será? Talvez porque ela represente algo maior. Ela fala sobre a resiliência de Porto Alegre, sobre sua história de lutas e superação. O túnel simboliza a ideia de que, mesmo nas situações mais difíceis, sempre existe um caminho, uma saída, uma esperança escondida sob a superfície. Ele também nos conecta com o passado de uma forma muito palpável. Caminhar pelo centro histórico e imaginar essa rede secreta sob nossos pés torna a experiência muito mais rica e emocionante. É como se as paredes e o chão nos contassem histórias de intriga, coragem e mistério. A lenda transforma uma simples caminhada em uma aventura. Além disso, a história do túnel secreto já faz parte da identidade cultural de Porto Alegre. Ela é contada em livros, peças de teatro, reportagens e, claro, em conversas de bar. É um daqueles causos que os porto-alegrenses adoram contar aos turistas e aos mais novos, mantendo viva a chama do folclore local. Mesmo que o túnel entre o Palácio Piratini e a Catedral Metropolitana permaneça no reino da lenda, isso não diminui seu valor. Pelo contrário, o mistério é o que a torna tão poderosa. É uma história que nos convida a imaginar, a questionar e a olhar para a nossa cidade com olhos de explorador. Então, da próxima vez que você estiver na Praça da Matriz, parado entre a imponência do palácio e a beleza da catedral, pare por um instante. Olhe para o chão e pense em tudo o que pode estar escondido ali embaixo. Pense nos segredos, nas histórias e nos fantasmas do passado que ainda ecoam pelas ruas de Porto Alegre. O túnel pode não ser real em tijolo e argamassa, mas ele é muito real na alma e na imaginação da cidade. E você, o que acha? Acredita que o túnel existe e está apenas esperando para ser descoberto? Ou acha que é apenas uma bela história para embalar a imaginação dos porto-alegrenses? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos adorar saber o que vocês pensam. Muito obrigado por nos acompanharem nesta jornada subterrânea pela história de Porto Alegre. Se você gostou desse vídeo e quer desvendar mais mistérios e lendas conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Até a próxima aventura!